Fala galera que me acompanha aqui no canal do YouTube. E aí pessoal, beleza? Vamos lá, vamos falar a respeito da estreia do Sport Clube Pelotas na divisão de acesso. A equipe Áureo Cerulha foi superada em casa pelo time do Internacional de Santa Maria. Pelotas teve alguns bons momentos no jogo, mas não foi o suficiente para conseguir a vitória diante da equipe do Colorado Santamariense. Vamos falar a respeito disso depois da vinheta. Yeah. Yeah. Mas antes de prosseguir com o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, deixar o like, comentário e compartilhar. Bom pessoal, vamos lá então, vamos falar a respeito aí da derrota do Pelotas, né? Encarou a equipe do Internacional de Santa Maria no estádio da Boca do Lobo e o Pelotas acabou perdendo. O Internacional de Santa Maria venceu por 1-0, gol marcado pelo centroavante veterano Michel, que aproveitou ali o vacilo do sistema defensivo do Sport Clube Pelotas. Bom, eu não acompanhei o jogo com muita atenção, mas vendo depoimentos dos companheiros que estiveram na Boca do Lobo e também depois pegando alguns lances, né, alguns momentos do jogo, deu para ver que o Pelotas no primeiro tempo, né, não teve um bom desempenho. A equipe do Internacional de Santa Maria teve o controle do jogo, né, as ações da partida, e depois no segundo tempo o Pelotas teve melhora em relação ao que fez no primeiro tempo, né? O Pelotas melhorou em relação a si mesmo, e é muito importante porque o time ainda está em processo de formatação da sua base para a sequência da competição. Alguns jogadores que são titulares do Pelotas ou que fizeram a preparação aí ao longo da pré-temporada, eles acabaram não atuando, né? Então por isso que o Pelotas também teve essas perdas significativas no seu time. O torcedor do Pelotas ficou animado, mais ou menos, né? Vamos colocar assim, porque viu que o time tem poder de reação, por mais que não tenha conseguido o empate, pegou um time muito forte do outro lado, um time muito preparado. Eu falava isso no vídeo do sábado a respeito do Internacional de Santa Maria, que é um time pronto, é um time preparado, é um time experiente, com um técnico que conhece a competição, e eu estou falando do Daniel da Costa Franco. E isso faz toda a diferença, não que o Paulo Porto não conheça a divisão de acesso. O Daniel da Costa Franco conseguiu aí 2 acessos recentes, né? Com o União Frederiquense, também com a equipe do Santa Cruz. Então ele conhece como é os atalhos para subir para a primeira divisão do Campeonato Gaúcho. E com um time forte, com um time com ritmo de jogo, né? Alguns jogadores do Pelotas, né, não atuaram em primeira divisão nessa primeira parte da temporada, nesse primeiro trimestre. Então esses jogadores vão readquirir ou vão adquirir ritmo ao longo da competição. Então isso faz diferença. A maioria dos jogadores do Internacional de Santa Maria disputaram a primeira divisão do Campeonato Gaúcho, primeira divisão de outros estaduais. Então esses jogadores estão com um ritmo de jogo diferente do que teve o Pelotas nessa primeira rodada. Obviamente que nada está definido, não é definitivo que o Pelotas vai lutar pelo acesso, não é definitivo que o Pelotas não vai brigar por nada, mas o Pelotas já começou com um teste de nível muito forte, que é o Internacional de Santa Maria. Em alguns momentos do jogo, né, se saiu bem, mas obviamente que por vezes o que fica é o resultado. E na divisão de acesso, a gente muito prega por jogar fácil, jogar com qualidade. Isso acaba aproximando o time da vitória, mas em alguns momentos é preciso vencer. O Internacional de Santa Maria, depois de ter feito o primeiro gol, adotou uma postura um pouco mais retraída, utilizou a experiência do seu time para firmar o resultado, para confirmar a vitória que havia feito no primeiro tempo, e o Pelotas teve essas dificuldades para conseguir criar. Criou, mas não aproveitou. Dentro do jogo, alguns jogadores acabaram dando a resposta, né, que se imaginava, né, algumas mudanças que acabaram sendo feitas. Eu vi o pessoal criticando bastante o Falver Frank, né, que foi uma das contratações aí bem faladas do Sport Clube Pelotas, que ele não entrou bem, né, não desempenhou bem. Ele não se sabe se ele é um segundo atacante, se ele é um centroavante, enfim, não tem definida a posição dele
né, no time do Pelotas e a forma como ele performa dentro do campo, né? Então fica difícil definir o que é o Fauver Frank dentro do time do Pelotas. Mas as mudanças que o Paulo Porto fez depois com a bola rolando mostraram, né, que o time evoluiu dentro daquilo que começou. Em relação a ele mesmo, né, em relação ao Pelotas, aquilo que o Pelotas apresentou no primeiro tempo, com as mudanças feitas no intervalo, o Pelotas melhorou um pouco a sua performance. Vai ter agora o Monson fora de casa no próximo sábado, lá no estádio da PUC, né? Lá no Sesc Protásio, onde a equipe do Monson vai acabar jogando. Vamos ver, porque o campo já deu algumas respostas por Paulo Porto. A tendência é que o Paulo Porto modifique o time que começou a partida diante do Internacional de Santa Maria, não deva ser o mesmo time que vai jogar diante da equipe do Monson. Pelotas tem alguns jogadores que não puderam estrear porque estavam entregues ao departamento médico, outros jogadores que ainda necessitavam de um aprimoramento físico. Também não é preciso, né? Nesse momento, na primeira fase, acho que não tem essa necessidade de apressar, né, alguns processos. A gente sabe que se apressar processos, né, principalmente na questão física, porque alguns jogadores, como eu falei no começo do vídeo, não tiveram atividade ao longo desse primeiro trimestre, né, só estão jogando a partir de agora, então é preciso ter um trabalho mais minucioso. Então é um trabalho específico que o professor Roberto Recarte está fazendo com esses jogadores. A gente sabe de toda a competência do professor Roberto Recarte, então vai entregar esses jogadores na ponta dos cascos. Então é necessário que não se tenha aquela carga de necessidade de colocar o jogador em campo, porque daqui a pouquinho o cara não está preparado 100%, entra no campo, tem uma lesão muscular, tem uma lesão de ligamento, e aí fica fora por um longo período, e aí todo o trabalho, todo o planejamento, ele é colocado, né, por água abaixo. Mas enfim, torcedor, obviamente, do Pelotas saiu insatisfeito com o resultado. Por muitas vezes o resultado é o que importa, principalmente na Boca do Lobo. A gente sabe que o fator Boca do Lobo, ele é importante para os jogadores do Pelotas e ficou provado no jogo desse domingo, né? Que a falta que faz o torcedor na arquibancada do estádio da Boca do Lobo. E poucas equipes vão encontrar o estádio vazio como encontrou o Internacional de Santa Maria. Tudo conspirou a favor, né, do Internacional de Santa Maria, mas é mais um recado também, né, para o torcedor do Pelotas, né, quando for na arquibancada, né, ter o controle, protestar de uma maneira ordeira, não tentar extrapolar os limites, porque senão acaba se prejudicando, o torcedor não vai ter o direito de ir para a arquibancada e também acaba prejudicando o time, né, que não vai ter o apoio da arquibancada para conseguir reverter resultados. A gente lembra, né, nos acessos do Pelotas, até mesmo no último acesso do Pelotas à primeira divisão, que teve um jogo contra o Internacional de Santa Maria na Boca do Lobo, em que o Pelotas estava numa situação bem complicada, estava perdendo o jogo, a torcida empurrou na arquibancada e o Pelotas conseguiu, né, uma virada. Então, o fator arquibancada para os times aqui da região sul, ele é muito importante, ele é um fator quase que fundamental. Então é preciso também, né, o torcedor ter essa consciência. O evento lá que foi feito no Libanesa, né, o Dia de Lobo, reunindo vários torcedores que não puderam ir no estádio, fizeram essa programação, né, assistiram o jogo ao vivo, que foi transmitido pelo YouTube do Pelotas. Então deu para ver que houve uma mobilização. Obviamente todo mundo frustrado por conta do resultado, mas o Pelotas mostrou que pode melhorar em relação a ele mesmo. Só resta saber se os adversários vão contribuir com essa melhora do Pelotas, porque o que fica é o resultado, né? E o resultado do Pelotas é de derrota nessa primeira rodada da Série A2 do Campeonato Gaúcho. Te inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa teu like, curta, comente, compartilhe. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!